uma ferida feminina, ela é uma ferida muito profunda. Não adianta só você tratar a mulher e dizer, bora, vamos reagir, sai desse relacionamento e vamos fazer dinheiro, porque às vezes tem coisas dentro dela que são resquícios da mãe, da avó, da bisavó, e quando você vai puxando, vem um monte de coisas. Ana Lisboa é empresária, terapeuta sistêmica e fundadora do Movimento Feminino Moderno, uma comunidade que já transformou a vida de mais de 100 mil mulheres em 27 países. As pessoas chegam porque eu tô com depressão, eu quero me matar. Eu me separei do meu marido, não sei o que fazer. Eu tô me sentindo vazia, eu não consigo levantar. É todo dia, milhares de mensagens. Eu sinto que muitas vezes a raiz da falta de saúde mental feminina é o não poder confiar. É eu por mim, eu tenho que dar conta sozinha, e que gera uma neurose muitas vezes, e que muitas vezes não enxerga quem tá do lado. Não é que não existam pessoas os quais a gente possa confiar, mas é que a mulher, ela chega um momento que ela não enxerga mais. Advogada de formação, deixou o direito para se dedicar ao autoconhecimento e à saúde mental feminina. Nós somos ensinados a admirar características masculinas. Eu admiro o sucesso, eu admiro a força, eu admiro o foco, a objetividade. Mas beleza? Ah, beleza é fútil. Paciência, não, ela é mole, ela é fraca. Só que uma mulher que não consegue admirar o feminino de outra mulher, ela precisa voltar pra casa e se entender com a mãe. Porque se eu não admiro a beleza da outra, eu não vou conseguir ter beleza em mim. No episódio, ela fala sobre os desafios invisíveis que atravessam gerações e como eles afetam a vida, a carreira e os relacionamentos das mulheres. As pessoas confundem a feminilidade, que é a beleza, a sedução, os acessórios, com o feminino. O feminino não é assim. O feminino é caótico. O feminino real da psique feminina é a resiliência, o poder da criação. O corpo já é preparado para isso. A gente vai construindo nossa psique ao longo da vida. E essa construção, que é um processo inconsciente, a pessoa vai vivendo achando que tá tudo bem, achando que tá tomando as decisões que ela quer tomar, e na verdade não é assim que acontece, né? Como é que você enxerga isso? Ana, o que não se fala sobre saúde mental feminina que a gente precisa conversar? O que não se fala é aquilo que adoece. Que a mulher também cansa. E que a mulher precisa desse lugar, não só de descanso, mas de segurança. E quando eu falo segurança, não é uma segurança paterna, mas é uma segurança que eu posso confiar em o meu companheiro ou nas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu sinto que muitas vezes a raiz da saúde mental, da falta de saúde mental feminina, é o não poder confiar. Que aí a gente vai entrar, vai puxar um pelo, vai vir um urso. Vai vir uma infinidade, né? Que gera essa insegurança que gera o medo, que gera o eu por mim, eu tenho que dar conta sozinha, e que gera uma neurose, muitas vezes, uma foto mental, assim, que a gente retroalimenta e que muitas vezes não enxerga quem tá do lado, sabe? Não é que não existam pessoas os quais a gente possa confiar, mas é que a mulher, ela chega um momento que ela não enxerga mais. Você sabe que eu, depois que eu comecei a produzir conteúdo sobre comportamento humano e tal, eu recebo muitas mensagens de mulheres, né? E muitas delas, em algum momento da vida, se separaram e estão com filho, e aí, cara, na hora que você começa a receber os relatos e você vê o que é a vida de uma mulher que, cara, realidade Brasil, não é que são ricas, né? Então tá vendendo o almoço para pagar o jantar, tem que cuidar dos filhos, leva para lá, leva para cá, tem que fazer dinheiro, o ex-marido não ajuda, é uma loucura, né? Você deve ter muitos desses relatos de mulheres, né? O que vale a pena a gente analisar, assim, o que é um contexto comum, não vou dizer normal, vou dizer comum, que você enxerga que as mulheres vivem e que traz esse peso, porque elas falam assim, eu tô exausta, eu não aguento mais, o que me faz me segurar é minha filha ou meu filho, mas você vê que ela chegou num nível de exaustão e não é mimimi. Não é porque quando a gente fala a sociedade das mulheres cansadas, todo mundo fala, ai, tá, sabe? Inclusive nós mulheres mesmo. Então, muitas vezes existe esse julgamento até entre as mulheres.
Hoje, inclusive, eu tava com um grupo de mulheres lá em casa antes de vir pra cá, no almoço. E ao meu lado tava uma nutricionista, ela já tem seus 50 e tantos anos. Não entendia nada de terapia, nada de autoconhecimento. Ela falou, eu vi um anúncio seu ano passado, fui lá no seu evento, quando eu vi eu já tava dentro do seu mastermind. Já entrei. E aí ela falou assim, pra mim foi muito desafiador, porque eu passei 46 anos sem chorar. E os últimos 2 chorando. Uau. Porque eu aprendi a sentir. Eu pensava que eu tinha que dar conta de tudo. E aí, ela encheu o olho d'água, Marcelo, contando hoje no almoço, assim. E agora eu tenho amigas. Eu nunca recebi uma amiga depois de adulta na minha casa. E essa vai ser a primeira vez que eu vou receber uma mulher na minha casa. E agora eu tenho amigas. Eu falei, gente, mas você não trabalhava com mulheres? Não, Ana, é diferente. Agora eu sinto que eu posso confiar nela. E elas estavam lá justamente hoje, porque eu chamei as Masters para isso, pra gente atender uma CEO de uma grande empresa que tem 750 colaboradores. E a questão dela era exatamente essa. Uma mulher que lidera uma empresa internacional, porque tem sede em 3 países, que faz e acontece em todo lugar, aos prantos de eu não aguento mais. Só que quando... Então você vê que tem de tudo, assim, sabe? Desde a pessoa que tá lá sem a presença masculina, porque o cara abandonou, até essa que tem o companheiro, tem suporte, tem dinheiro. O estado emocional é o mesmo, sabe? Uhum. É geral, essa exaustão. E ambas com essa questão de eu não consigo confiar. Então, no momento em que a gente iniciou esse trabalho terapêutico com essa CEO, por exemplo, a imagem era... A gente faz o processo de reintegração do trauma, né? Então, a gente chegou num lugar onde ela voltou a ter 12 anos de idade, no momento em que a mãe traiu... Aliás, o pai traiu a mãe, e a mãe dela foi embora. E ali algo dentro Abandonou dela... a família. Ali algo dentro dela fez assim, eu não posso confiar em ninguém. É eu por mim agora. Depois a mãe voltou e tudo mais, só que ela olhava pro marido e não confiava no marido. Olhava pro líder do marketing e não confiava no líder do marketing. Olhava pro diretor comercial e não confiava no diretor comercial. Quando viu, a empresa inteira tava nas costas dela. E é esse trabalho de... Eu não sei se eu posso confiar. Eu não sei se eu posso abrir. Eu já fui tão machucada que eu não sei como voltar a confiar nas pessoas. Então eu sinto que o feminino, ele tá muito nesse lugar, sabe? A gente tava falando, né, antes de começar, das feridas ancestrais. Eu vejo que o Brasil é uma mulher, sabe, Marcelo? É. Ele é uma mulher, já dizia aquela música, minha mãe é mãe solteira. É uma mulher, é uma mãe solteira, de muitos pais, do pai Portugal, do pai Espanha, do pai Japão, de homens que não ficaram, e essa mulher teve filhos. E eu gosto de olhar a nível sistêmico, né, dos traumas transgeracionais, como a população se comporta. Então, quando uma mulher, ela tem que dar conta sozinha de todas essas dores, e ela tem filhos, a menina geralmente fica leal à dor da mãe, e fala, eu também não confio nos homens. Eu vou ser grande, eu vou ser forte, eu dou conta, é eu por você. Eu como você, mamãe. E o filho casa com a mãe. Então a gente tem hoje no nível macro, não generalizando tudo, mas quando a gente vai olhar para um trauma transgeracional Brasil, a gente vê a grande maioria das mulheres extremamente fortes, com essa ferida de abuso, de abandono, de injustiça muito grande, e os homens casados com a mãe. Nesse lugar onde existe essa proteção. Então, mulheres fortes, homens meninos. Uhum. Que é muito o que você já deve ter o percebido. frouxo. E você, Eu chamo do homem frouxo. Eu falo a mulher trator e o homem frouxo. Né? Onde tem uma mulher trator, tem um homem frouxo. E aí é nível macro. E é interessante isso, porque a gente estava falando um pouquinho até de onde você mora, ou você fica indo e vindo lá de Portugal, né? Esse final de semana eu fiz um trabalho terapêutico com a minha mulher. E chegou num determinado momento, a gente fica horas conversando, a gente ficou umas 8 horas conversando esse dia, e aí a gente estava falando sobre os pais, especificamente as mães. E eu fiz uma análise assim, ó, presta atenção na geração das nossas mães, né?
usualmente ela só se classificava, eu tô generalizando, né? 100% assim, mas só pra gente entender. Usualmente, ou a mãe era mãe, a mulher ou era mãe, ou era mulher. Ela normalmente não conseguia fazer os dois papéis. Aí os filhos nascem, ela se torna uma mãe, ela abandona o marido, ela deixa até de ser feminina em algumas situações, e aquilo ali se torna um problema. Mas também tem a mulher que é mulher. Os filhos nascem, ela não é uma boa mãe, e marido ótimo, relação com o marido, às vezes existe competição entre mãe e filha, porque ela é jovem, a mãe. Agora, nessa geração de agora, eu já tô vendo que a gente tá tendo várias mulheres que estão conseguindo fazer os dois papéis. Sim. Que elas têm seus filhos, que elas são excelentes mães e que elas não perderam sua feminilidade, continuam cuidando do seu marido, da sua casa, liderando o seu espaço da família. Como é que você enxerga isso? Porque a gente falou um pouquinho de coisas que tocam um pouquinho, né? Sim, a gente chama isso de trauma transgeracional, né? Então já tem comprovações científicas inúmeras, muitos artigos e estudos sobre isso, que eu não herdo só a cor do cabelo da minha mãe, a boca do meu pai, mas toda vez que um forte impacto emocional acontece, que é um aborto, e as nossas avós perderam muitas crianças, as nossas mães também. Então se eu vou olhar, por exemplo, para minha avó paterna, ela perdeu 3 filhos, porque elas tinham abortos em casa, né? A materna perdeu 6. Nossa. Então, quanto isso impacta até intraútero na criação das nossas mães dessa geração que veio ali, né? Anos 60. Então, a gente tem anos 40, uma sociedade de mulheres muito rígidas, do lar, que não podiam escolher com quem casar, que não sabem o que é prazer, que a dedicação era extrema e exclusiva à família, e que tiveram gestações terríveis, um processo gestacional que não foi aquela maternidade amorosa que a gente tem hoje, era doloroso para elas. E se a gente vai olhar para trás, porque a epigenética já explica, e até mesmo o Projeto Genoma que fala, né, você herda os genes e também não só as características, mas também os traumas. A gente está falando de um Brasil que tem 500 anos. Se a gente herda 7 gerações traumáticas, então a gente... É isso que se fala? A gente tem influência da colonização em nós. Então hoje é muito comum, por exemplo, eu chegar num evento com 3.000 mulheres e falar assim... Então eu vou falar inclusive aqui. Você já sonhou que tava correndo e não conseguia gritar? Você já sonhou que tava se defendendo de um abuso? Ou quando assistiu um documentário ou algo na televisão de violência ou algo assim, te doeu como se fosse em você? E aí, quando eu peço essas perguntas nos eventos, as mulheres falam, sim, é como se fosse comigo. Que loucura, eu nunca imaginei isso. Sim, porque o que acontece? Esse forte impacto emocional, a gente tem uma camada de proteína, né, no gene. Então, didática. As minhoquinhas do DNA, elas têm um revestimento. E essa capa de proteína, quando acontece um forte impacto emocional, aborto, abuso, acidentes, mortes, falências, enfim, essa capa desmetila, que é a desmetilação do gene. Então é como se a capa corroesse. E aquele gene fica marcado ali. Então, quando eu passo esse gene para um descendente meu, essa pessoa, ela não tem só o meu físico, mas ela também tem a memória dentro do corpo. E isso vai ficar ali adormecido. Até que ela começa a viver padrões semelhantes aos que eu vivi. É tipo assim, seu pai, vamos supor que tenha diabetes. Seu avô tinha diabetes. O Marcelo tem o gene para diabetes. Mas não vai ter, porque se hidrata, porque come bem. Então, o ambiente é maior que a genética. Você não vai ter. Agora, você começa a se alimentar mal, você começa a se expor aos mesmos hábitos, começa a ter a mesma alimentação que ele, o gene abre, é tipo, tira a tampa da granada. Da mesma forma, são as relações tóxicas. A minha avó teve um problema no casamento. A minha mãe teve um problema no casamento. Porque a avó tendo um problema no casamento, retrata esse padrão, cria o ambiente traumático, minha mãe se envolve na mesma ideia e concepção, retrata com meu pai. Eu tenho o gene traumatizado e a mentalidade corrompida por aquele modelo. Eu não percebo, mas eu me envolvo naquilo também.
Só que eu posso cortar isso. Então, muitas vezes as pessoas, Marcelo, tentam sair de relações abusivas, tentam sair de relações tóxicas, tentam fazer movimentos de prosperidade. Eu quero fazer dinheiro, aí eu passo mal. Eu quero dar uma palestra, dá dor de barriga. Eu quero montar um negócio, tenho uma super ideia, não consigo, o corpo trava, dá sono, tenho cansaço, começa a ter uma doença autoimune. E é isso que vem acontecendo com as mulheres, que é, eu tô muito feliz, tô me sentindo amada. Começa a prosperar financeiramente, eu vou inconscientemente acabar com o meu relacionamento, porque dentro de mim existe uma lealdade que é traumática, genética e mental. É o que a gente chama de trauma transgeracional. Então, a gente vem voltando lá, né, de uma geração onde as nossas bisavós foram extremamente machucadas e não tinham escolha. Avós do lar, e aí vem ali anos 60, que elas conseguiram ter CPF. Né? Anos 80 a gente conseguiu ser de direito, 88. Então, as nossas mães ou era professora, que ia fazer magistério, ou funcionária pública. E herdando tudo aquilo. Aí agora vem uma geração que... Peraí, mas eu não quero a estabilidade, eu quero empreender. Então, já é diferente de todo o sistema familiar. E além de eu empreender, eu vou ter muito dinheiro. E além de eu ter muito dinheiro, eu também quero ser bonita. Porque eu vou tirar o arquétipo, não existe mais vó, né? Não sei se você tá vendo, mas as mulheres de... A minha mãe tem todas 65... lindas, maravilhosas. Maravilhosa! A minha filhada não vai ter um modelo mental e uma imagem de vovó, sabe? Minha mãe grava vídeo com ela, de dancinha. Então, é uma geração muito diferente. Então, a gente olha pra trás e existe essa culpa inconsciente de... Eu sou muito diferente de vocês. E isso pega no lance do pertencimento, sabe? Então, como inconscientemente eu vou me autodestruir para ser pelo menos semelhante, para pertencer ao clã. Então a ferida feminina, ela é uma ferida muito profunda. Não adianta só você tratar a mulher e dizer, bora, vamos reagir, e tira e sai desse relacionamento, e vamos fazer dinheiro. Porque às vezes tem coisas dentro dela que são resquícios da mãe, da avó, da bisavó, e quando você vai puxando, vem um monte de coisa, sabe? E como que você gosta de fazer esse trabalho? Porque primeiro precisa tomar consciência, né? Porque já que é um processo inconsciente, a pessoa vai vivendo achando que tá tudo bem, achando que tá tomando as decisões que ela quer tomar, e na verdade não é assim que acontece, né? Não é. Eu acredito que tem duas possibilidades. Ou a gente começa a consumir conteúdos como esse, e aí através desses conteúdos a gente... Opa, mas será que ela tá falando comigo? Ou é na dor mesmo. E a grande maioria das pessoas que eu conheço, inclusive o meu processo de autoconhecimento, não sei como é que começou Também, o seu. é. Mas o meu foi do tipo, quem eu sou? Será que eu sou eu ou eu sou a minha mãe, sabe? Coisas assim de... Será que eu gosto mesmo disso? De não fazer mais sentido, de um vazio, sabe? Onde você constrói o monstro que vai te engolir, assim. Pra mim foi nesse lugar e eu acho que a grande maioria das pessoas acorda assim também. Quando você faz esse trabalho que você estava contando agora há pouco lá na sua casa, você faz esse trabalho em grupo e com as suas... você usa um termo, né? Suas master? Isso. Suas master. Quantas pessoas estavam lá? Como é que foi essa dinâmica? O que vocês fizeram exatamente? Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo, nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa a remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta pro episódio. Então... Hoje foi bem específico porque a gente tá fazendo um trabalho para CEOs, né? Para um processo mais B2B, assim. Então, onde a gente vai trabalhar a saúde mental dessa CEO e depois disso as lideranças e depois da liderança o operacional. Então, por isso que foi uma coisa mais privada. Só com mulheres? Só com mulheres, é.
E a gente também faz isso nos eventos. Então, o nosso último evento tinha lá 6.000 pessoas, né? E a gente conduz esses movimentos assim. Tem as formações, onde eu formo também terapeutas, a pós-graduação em psicanálise, que a gente forma também psicanalistas e a pós de saúde mental. Então, é uma metodologia que engloba várias frentes da terapia integrativa. E aí a gente construiu a nossa própria abordagem, assim, somando desde a visão sistêmica, terapia somática, a biodança, porque a mulher, ela precisa voltar para esse lugar, sabe, interno, de sentir o corpo, de morar dentro de si. Porque é isso, assim, a maior ferida do feminino, ela começa nesse lugar onde eu tenho que me abandonar para dar conta. E aí ela dissocia, né? Eu falo que a mulher, ela corta a cabeça, literalmente. Então ela fica daqui pra cima e o corpo vai adoecendo, assim. Então vai somatizando tudo. Ou ela esquece do corpo, ou ela se abandona. Então é fazer elas voltarem. Eu gosto muito da dança, da música, da terapia somática, de fazer ela voltar a sentir o corpo dela, sabe? É interessante que você foi muito específica, né, em focar nas mulheres. E realmente faz muito sentido, porque tem muitas particularidades, né? Não, é um universo. É um universo que é completamente, tem suas particularidades que é completamente diferente dos homens, né? Existe realmente essa necessidade, né, de ser específico, né? É biológico, é hormonal, é mental. É claro que nós somos humanos e temos alguns padrões traumáticos que são semelhantes. Mas trabalhar com mulheres é realmente algo extremamente específico. E que eu acredito, e a gente fala isso, né? Homens se curam com homens e mulheres se curam com mulheres. Porque quando a gente fala dessa ferida transgeracional que nasce, a maior ferida do feminino é a ferida com a mãe. Então, para eu trabalhar autoestima, autoconfiança, autoimagem feminina, eu vou ter que voltar para minha primeira imagem de mulher, a minha mãe. E aí o meu corpo. Por que a gente se perde do corpo? Porque quando nós somos um feto, nós pensamos que somos ela. Depois a menina nasce. E essa mãe projeta, é como se ela visse um pedaço dela vivo, assim, andando, sabe? É totalmente inconsciente. A mãe. A mãe. Então, quando a filha é menina, essa mãe olha para a filha como se fosse ela. E a filha, até conseguir compreender a sua individualidade, ela também tem um processo simbiótico com a mãe. Então, às vezes, esse processo simbiótico, eu pego mulheres que têm 70 anos. A gente teve uma aluna do novo sistema agora que te fez 80 na turma. Olha só. E foi lindo, porque ela falou assim, ai, agora eu tô mais feliz. E assim, ela ainda tinha resquícios dessa mãe dentro dela, sabe? De querer ser boa pra mãe, de querer ser boa pro mundo. Esse instinto materno de virar mãe de todo mundo. Então, é uma bagunça que acontece na nossa psique feminina, nós e a nossa mãe, que quando a gente encontra uma mulher, é imediato. Que é aquela história de, a mulher não gosta de outra, sabe? Julga. Isso eu queria entender um pouco, assim. É babado. Importante a gente entender isso, né? Porque até tem piada, assim, de homem que se vê e se xinga. E aí, seu não sei o que lá e tal. Aí você olha no primeiro ano e fala, eles se odeiam. Não, eles se amam, então se xingando. E mulher é o oposto. Normalmente, nossa, como você tá linda, e vira uma outra piadinha assim, nossa, essa megera, essa não sei o que lá. E eu percebo, né, muito, eu tô o tempo inteiro olhando, e eu vejo as mulheres escaneando desde a ponta do sapato. Não, e a sua mulher é linda, então você deve perceber muito isso. Eu não posso negar, ela é linda. Ela é linda. Então você pega e você fica olhando, caramba, eu entendo um pouco disso, mas eu adoraria escutar a sua visão disso, porque por que as mulheres têm essa questão, né? Às vezes no ambiente de trabalho, né, competição, de onde vem isso? Da mãe. A minha mãe, eu já vejo, quando eu falo da mãe, eu imagino o som da minha mãe falando assim, pô, Carolina, é tudo culpa minha, porque ela brinca com isso já. Mas Freud explica, né? E a gente, observando os padrões, vem muito desse lugar. Então, o que acontece? A minha primeira imagem feminina que eu tenho é ela. Se eu não tenho uma boa relação com ela, ou se eu tive uma competição com ela na primeira infância, se essa minha mãe foi machucada, e foi, porque as nossas mães não
não tinham acesso à terapia, a saber o que era uma mãe narcisista. Era coisa de louco, né? Minha mãe falava, era coisa de doido. Até hoje, né? Então ainda tem. E elas criaram a gente do jeito que elas sabiam, do jeito que podiam e com as suas feridas e pronto. Cabe a nós agora olhar para isso tudo e nos resolvermos. Mas é isso, a mulher ela projeta inconscientemente na outra aquilo que ela gosta ou não gosta ou tem medo da própria mãe. Então, a minha primeira relação feminina foi essa. Esse é meu espelho de relação feminina. Então, eu vou chegar num lugar e, por exemplo, senti que minha mãe me rejeitava. Aí eu vou chegar num lugar, eu vou ver outra mulher, o que eu vou fazer? Eu rejeito para não ser rejeitada. Me sinto inferior, a minha mãe sempre foi muito controladora, ou foi brava, ou dizia que eu era insuficiente, que eu era burra, que eu era feia. A mulher chega no meio de outras mulheres e se sente pequena, burra, feia. Sabe? É como se ela espelhasse. Então, é muito, muito difícil quando uma mulher tá numa posição de liderança, e aí vem o ambiente organizacional. Porque quando o homem fala assim, deu, agora é assim, isso é assado, fulano, você fez, cumpriu sua tarefa, não cumpriu? Ok, é a voz do pai, inconsciente. Agora, a mulher fala pra outra mulher, você fez a sua tarefa? Como que tá? Eu vou te dar um feedback. Se ela não tem aquilo muito bem resolvido, eu falo que só o feminino é capaz de ferir o feminino. Se você me xingar, eu vou ficar brava, mas eu vou revidar. Isso não vai mexer na minha autoestima. Agora, se uma mulher chega em um lugar e nos olha assim e fala da gente, a mulher sente de um jeito diferente. Aquilo dói nela. Porque o que a gente sente é, nós somos semelhantes, nós deveríamos colaborar umas com as outras, deveríamos ser amigas, mas você me rejeita. E aí ela revive o trauma da rejeição materna ou do abandono materno. Então, toda essa fofoca, inveja, todos esses movimentos, eles são movimentos de uma mulher que ainda é uma criança. Então, a gente consegue diferenciar bem, assim, a mulher da criança. Porque a criança ainda enxerga a mamãe, sabe? Eu quero atenção sua, eu cobro amizade, eu quero que você me valorize. É aquela que não fecha a boca, tá sempre querendo falar, sempre querendo chamar atenção, sempre querendo que o outro dê algo pra ela, que ela cobra inconsciente da mãe, sabe? Você sabe que eu, uma época, estudei espanhol com uma chilena que morava aqui no Brasil. E ela teve 3 filhas e ela se separou do marido e ela foi morar no interior de São Paulo. E quando ela foi morar no interior de São Paulo e ela se separou lá, antes era muito bem recebida, muito bem aceita, fazia parte da comunidade. Separou, o marido saiu, virou uma mulher separada. A partir desse momento, ela começou a ser rejeitada por todas as mulheres. As mulheres não aceitavam ela, como se ela fosse roubar o marido das outras. E eu, quando estava estudando nessa época com ela, eu era muito mais novo, ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje. Mas me chocou demais, eu fiquei muito chocado com isso, né? E isso fala também muito, né? Sobre ela isso, foi né? diferente do clã, sabe? As mulheres têm muito isso. E você pode perceber que é um movimento assim. O homem, quando ele prospera, vocês ou não faz diferença nenhuma, tipo, não me conectei com esse cara, beleza, ele tá fazendo dele, azar o dele. Ou você admira e fala, nossa, cara, incrível, vou junto, quero que você seja meu mentor. E percebe que os homens muitas vezes honram os mentores. Eles falam o nome, né? Eles trazem a referência. As mulheres não. Não. É muito... A mulher precisa ser muito madura para sustentar esse lugar de eu não estou competindo, sabe? Porque é uma competição velada, de novo, da primeira imagem, que é em casa. Eu preciso competir para ter lugar, eu não me sinto segura, eu não posso confiar nessa mulher que mora comigo. Então eu vou para fora e eu quero tomar tudo que os outros têm, o conhecimento, muitas vezes rola até transtorno de imagem, assim, não sei se você já percebeu em alguns movimentos de branding até mesmo, né, que existe uma líder e todo mundo se veste igual, fala igual e existe um monte de cópia, assim. Isso também é um problema. Eu não tenho referência em casa,
eu coloco outra mulher no lugar da minha referência maior, que deveria ser minha mãe, e eu anulo a minha identidade, achando que ali eu vou conseguir ser vista, ser amada, se eu falar igual, se eu me vestir igual, se eu pertencer. Então, é um jogo que alimenta muitas indústrias, ao mesmo tempo, a ferida feminina, sabe? Até assim, pô, eu já tô no mercado há 26 anos, né? E eu lembro que não existiam muitas mulheres em posição de liderança no começo. E as mulheres que existiam e eram boas, elas não eram tão femininas. Elas eram mais másculas, né? Que me parece ser um pouco disso. Porque já que a minha referência é masculina e todo mundo fala alto e fala grosso e grita e bate na mesa e não sei o que lá, eu vou ter que fazer algo parecido. Esse é o modelo de sucesso, né? É o que eu preciso copiar, né? Exatamente. E eu até pergunto hoje para as minhas alunas, né? Me fala aí um nome de... Vou falar para vocês. Me lista aí 3 nomes de mulheres incríveis, assim, que vocês conhecem e acham incrível. E aí elas falam, XYZ. E aí eu pergunto, por quê? Me fala agora uma característica de cada uma. E elas vêm, força, ela é guerreira, ela fala bem, ela é foda, ela é empresária. Eu falo, ok, ninguém fala que ela é bonita. Você consegue olhar pra essa mulher e dizer, ela é bonita, por isso que eu admiro ela. Ela é amorosa, por isso que eu admiro ela. Ela é paciente, por isso que eu admiro ela. Porque nós somos ensinados a admirar características masculinas. Eu admiro o sucesso, eu admiro a força, eu admiro o foco, a objetividade. Mas beleza? Beleza é fútil. Não, beleza, não. Paciência, não, ela é mole, ela é fraca. Porque o que é bom é ser forte. Só que, é claro, a gente tem feminino e masculino dentro de nós e a gente precisa dessas referências, mas uma mulher que não consegue admirar o feminino de outra mulher, ela precisa voltar pra casa e se entender com a mãe. Porque se eu não admiro a beleza da outra, eu não vou conseguir ter beleza em mim. Se eu não admiro você ser próspera, eu não vou conseguir fazer dinheiro aqui. Se eu não admiro você ser amada, não, mas aquilo lá, ela tá casada com aquele velho, sabe aquelas coisas assim? Foi o marido que deu, aquilo ali deve ter alguma coisa. Sempre tá rebaixando, né? Que Exatamente. cafona, olha como ela se veste. Ai, nossa, é linda, mas é brega, eu com dinheiro desses eu me vestia melhor. Então, pra quê? Pra que você tem que colocar o outro abaixo de você pra você se sentir superior? É sinal de que você tá pequena internamente. Então, a mulher ela precisa curar isso, sabe, Marcelo? Faça um pedido pra você. Ao mesmo tempo que você fala isso, a gente tá falando só de mulher. Homem... Eu quero saber dos homens, porque eu tô aqui matraqueando falar da gente, eu quero saber de você. Não, mas tem que ser tão alto, sem autoconhecimento, quanto as mulheres. Mas, ao longo da minha jornada aqui, depois que eu comecei a dar aula, eu sempre fazia algumas perguntas assim, quem aqui já fez alguma coisa de autoconhecimento, etc. E era sempre mais as mulheres do que os homens. E ao longo dos anos isso foi mudando, foi melhorando, a densidade foi aumentando, isso foi se tornando um tema mais presente na nossa sociedade, né? Mas eu vejo que a mulher tem uma vantagem, né? Ela tem uma vantagem porque ela vive, ela não mente, ela chora se precisar chorar, óbvio, tem casos como você contou aqui que prende e tal, mas usualmente ela é mais emocional, o hormônio até ajuda um pouquinho, né? Chora mesmo, vive a dor, etc e tal. O homem guarda demais isso, né? Então às vezes ele esconde, ele faz de fortão, etc e tal. Por conta disso, você acha que talvez é um passo facilitador pra gente investigar e entender de onde vem? Total, é porque... É isso, né? As mulheres, desde os primórdios, elas se curavam em grupo. E aí vem aquele mulheres se curam com outras mulheres. Legal. Porque é nesse movimento em que eu consigo confiar de chorar do lado de outra mulher, eu curei. Eu não tenho mais medo de ser vulnerável. Então eu confio. E porque eu confio nela, eu confio em mim. Então, por isso que o feminino se cura como o feminino. Agora, o masculino não. Você ia caçar com seus companheiros e ia chorar e falar que tava difícil... Não dá, a onça engolia você, entendeu? Tá difícil lá em casa, tá difícil na minha cabana. Eles isolavam o guerreiro e tipo, esse cara é frouxo, ele não pode estar aqui, tá doente. É perigoso até, né? Ele é perigoso. Então, a gente tem isso, desde as rodas de cura feminina até os rituais de iniciação masculina. E a gente tem hoje os índices, né, Marcelo? Então, assim, os homens, eles não têm tanta
tanto diagnóstico de ansiedade como as mulheres, mas são os casos de suicídio os maiores do Brasil. Então, esses homens, eles seguram os problemas cardíacos, são masculinos, eles seguram até não aguentar mais. Então, é muito importante que não só a gente vá para o autoconhecimento, e eu vejo as mulheres me falando isso, ai, tem que arrastar meu marido, ai, ele não vai. Mas é aos poucos, sabe? Quando a gente vai para esse movimento de começar a nos curar, ir nos cursos, ir na terapia, a gente precisa entender, mulherada, que não dá pra chegar em casa do nada, porque assim, a mulher vai pra um retiro de 3 dias, e o cara ficou lá, na frente da televisão, sabe, socorrendo as crianças, Netflix. Na caixa do nada, pra ele não existe nada. O sonho. Ele nem sabia que você tava com problema, porque você também não falava, muitas vezes a gente espera que vocês descubram. E aí a gente volta falando, nossa, agora eu sou outra mulher, eu quero uma vida nova e você tem que reagir, senão eu vou te deixar. E esse cara fica tipo... E aí? E muitas vezes ele é ainda um menino muito ferido, então ele vai emburrar, ele vai competir, ele vai te sabotar. E vai começar um movimento totalmente contrário, que é o desejo daquela mulher, que é que o cara vá com ela, sabe? Eu fiz um vídeo, acho que ontem ou antes de ontem, sobre isso. Que eu falo especificamente com mulheres, porque o que eu percebo de comportamento nas relações, quero ouvir a sua visão. Eu percebo que chega um determinado momento, o homem ele necessita ser um caçador continuadamente na vida dele, ele precisa disso. O homem, quando ele deixa de caçar, ele fica frouxo, ele fica prostrado. Aí ele fica no videogame, no jogo de futebol, no sofá, na Netflix, ele relaxa. Porque ele fala, eu já cacei minha mulher, já é minha propriedade, o que é um grande problema, não é. Ela só está lá porque ela quer estar. Exatamente. Eu já tenho minha casa, tenho meus filhos, meu trabalho tá ok. Então, esse momento ele deixa de ser caçador. E isso, ele fica bom nisso. Tudo que a gente repete, a gente fica bom. Ele fica bom em ser frouxo. E aí, a mulher percebe que não tá legal. E ela começa a agir. Ela começa a falar assim, cara, e aí? Você não vai se mexer? Você não vai agir? Só que a mulher, ela, na maioria das vezes, ela faz isso errado. Ela cobra e ela reclama. O homem não responde bem à cobrança. O homem responde bem a estímulo. Ele é uma criança, só que ele é um caçador, lembra? Ele é um caçador, ele precisa caçar. O que um caçador precisa? Ele precisa de estímulo. E a mulher, ela tem esse poder inato de estimular o homem e fazer com que ele vá lá e casse. Só que ele não pode ser mandado, ele não pode ser obrigado. Ela precisa continuar tendo todo essa habilidade que ela construiu de fazer com que o homem se apaixonasse por ela, em ele voltar a se apaixonar. Ele precisa se reencontrar, porque isso claramente é um homem que não tem autoconhecimento, ele é vítima da própria fisiologia. Ele é um menino. É um menino, é uma criança que não trabalhou. Só que, por que eu quis falar com as mulheres? Porque eu vejo que elas lutam muito. Elas lutam muito para salvar os seus casamentos. E dói, sabe? Tá nesse lugar dói, porque quando uma mulher fala, por favor, faz isso, faz aquilo, ela tem que ter uma energia tão grande masculina pra pedir isso pra um homem, que ela já se rasgou toda. Porque até a gente pedir, Marcelo, a mulherada deve entender, até uma mulher chegar no momento de se irritar e pedir, ela já fez muito. Porque primeiro ela vê o silêncio dele. E aí ela pensa, poxa, não posso contar com esse cara, eu vou resolver. Depois ela pede 1, ela pede 2, ela pede 3. Chega um momento que ela não pede mais. E ela vai passar por um limbo, que é o tempo do silêncio, onde ela perdeu a admiração no cara. Acabou. Quando ela para de pedir, acabou. E é quando o homem relaxa, né? Porque Exatamente. ele fala, nossa, agora eu tenho paz. Agora eu tenho paz. Agora sossegou, ela me aceitou. Resolveu. Ela parou de bloquear. Só que ele não sabe que nesse lugar ela tá se preparando pra sair. Agora acabou. Agora não tem mais volta. E aí quando ela volta e grita e pede por favor, é como se fosse aquele último suspiro do tipo assim, pelo amor de Deus, reage, que eu amo você, mas não dá pra ficar aqui. Só que isso poderia ser muito mais simples se a gente entendesse sobre as questões psicológicas. Porque quando uma mulher grita com o cara, imediatamente ele enxerga a mãe da tela azul, gente, tela do Windows, assim, isso ó. Mesmo.
bum, travou, caiu, sabe? Ele enxerga a mãe. E aí, assim como a gente também tem as questões maternas, eles também têm. Se essa mãe era uma mãe muito masculina, que mandava, e que esse menino se sentia inferior, ele começa a se sentir burro, se sentir menor, ele começa a se sentir incapaz, e aí ele fica literalmente impotente. E começa a quebrar a relação marido-mulher, né? Exatamente. E se ele teve o contrário de um pai agressivo e um papel, né, de modelo mental onde o pai reagia, esse cara vai reagir com essa mulher. Então, a gente não tá justificando de forma alguma, mas existe um contexto por trás. Assim como nós temos os nossos traumas, os homens também têm. Então, como a gente pode, entendendo que nós queremos ficar nessa relação? Porque muita gente fala assim, poxa, mas sacanagem. O cara já não faz nada, eu tô exausta, e ainda agora eu vou ter que educar marmanjo? Eu vou ter que lutar? O cara já virou um peso, né? Eu vou ter que fazer isso? Querida, você gosta desse homem? Você ama esse homem? Porque gostar, que nem diz minha mãe, você gosta de... Isso daqui é pra quem ainda acredita no relacionamento. Isso. Porque se você já desistiu, não tem outro caminho, é o caminho do fim. Solta. Porque também permanecer nesse lugar, carregando tudo isso, triste, se mutilando, porque uma mulher que dorme com um cara que ela não confia, que ela não consegue mais, ela começa a se destruir, Marcelo. As mulheres, elas acabam com a autoestima, elas acabam com a imagem delas, elas fogem pro trabalho. E aí, fugir pro trabalho é uma energia masculina gigantesca. E aí ela busca o amor e a aprovação que ela não tem em casa, no trabalho. Só que aí, a gente tá lá no palco, ok, linda, maravilhosa. Chega em casa. Eu acho que a coisa mais triste que existe pra uma mulher é isso, sabe? Você chegar em casa e não poder comemorar com a pessoa que tá do seu lado. Porque esse cara começa a ver ela como uma competição. E ele começa a se comparar com ela. Então, ela chega em casa aqui em cima, ele tá aqui. Ela vai comemorar, ele diminui ela. E aí vem castigo de silêncio, indiferença. E essa mulher, ela vai perdendo, sabe? Ela vai perdendo o brilho. Então, não dá mais, sai. Você realmente acredita que esse cara tá machucado, assim como você também esteve um dia? Começa a agir de uma outra forma. Que é justamente isso. Ele fez algo, incentiva. Eu tenho algumas alunas e tem um intensivo nosso, que é uma coisa tão simples. Mas eu falo pra elas, gente, durante essa semana inteira, vocês vão pedir. E vocês vão dizer obrigada. E aí elas morrem dando risada. E a quantidade de mensagens dos maridos que eu recebo, porque a gente para de dizer obrigada, Marcelo. É assim, me traz uma água ali. E aí o cara traz, ou não traz. Aí ele já levanta brava. Agora amor, por favor, você me alcança aquela água? Aí o cara traz, você dá um beijo. Pronto, você educou o cérebro dele. Nossa, sabe? Elogiar. Aí elas falam, tem muita mulher que fala, né? Nossa, agora tem que ficar elogiando o marmanjo, não sei o quê. Eu falo, gente, você quer se relacionar com o quê? Né? Porque você também não quer que o cara seja grosso com você. Então, dá pra você ter amor pela pessoa que você tá. Aprende, por favor, obrigada, com licença, dá um beijo, aperta o braço, faz aí hoje, depois você conta pra gente. Muda tudo. Sabe? Muda tudo, você vai conseguir. Passa a unha nas costas. Ai, Ana, mas eu tenho que me sexualizar pro homem. Você vive dentro de um relacionamento. Você ama essa pessoa. Quem é que não gosta de carinho? É lógico. Sabe? E sempre tem um no casal que vai despertar primeiro. Né? Sempre. E se for você, mulher, é o seu papel de tentar salvar, porque, assim, o homem, ele pode ser liderado. Ele pode ser liderado. E eu já vi casos de mulheres liderarem um relacionamento e fazerem um esforço absurdo e transformarem um menino num gigante e esse homem encontrar o papel dele. E a mulher reencontrar o papel dela. É desgastante, é muito desgastante para a mulher, mas é possível. Às vezes, a nossa sociedade, a nossa história masculina, ela é uma história, cara, complicada, porque a gente não teve educação, né? A gente foi mandado engolir o choro, o homem não chora, cara, se você voltar para casa chorando, eu que vou bater em você. Todas essas coisas de que o homem tem que ser sempre forte.
E isso faz com que ele queira ser forte sempre, ganhar sempre, vencer sempre. E não pode. Algumas vezes você precisa escutar quem tem mais sabedoria que você. E muitas vezes é a mulher que desperta primeiro, né? Então esse trabalho de fazer o resgate do homem, ele tem que ser assim, a última cartada. Porque o homem também tem que reagir. E isso é muito interessante, porque enquanto a gente não se cura internamente como mulher, como você fala, né, tem que ser a última cartada, tem que ser a última, não a primeira, porque tem gente que coleciona homem problema. E aí é um vício emocional de ser salvadora dos homens, assim como essa menina quis salvar o pai. Então, assim como a gente tem reflexos com a mãe, a mulher também projeta muito no homem a questão de eu quero que ele seja tão bom quanto o meu pai, e isso é impossível, porque essa imagem é só sua, e essa régua é impossível de bater. Ou eu não quero que ele seja como meu pai. E aí tudo que o cara vai ser exatamente aquilo que ela não quer. Então ela vai ficar presa dentro daquele relacionamento tentando resgatar uma coisa que não existe, que não faz sentido nenhum. Então ela nem ama a pessoa, ela ama a dor, ela ama o vício, sabe? Então isso é muito importante, porque quando a gente chega nesse momento de, tá, eu vou me esforçar, eu vou ficar aqui, eu quero que esse relacionamento dê certo, o outro também tem que querer. E eu preciso entender, eu quero ficar aqui porque eu amo essa pessoa, porque eu sei que existe algo melhor aqui dentro, ou eu quero ficar aqui porque isso aqui alimenta um vício infantil meu. Que é o ambiente sabe? familiar, né? O que é familiar traz um conforto do conhecido, não necessariamente resolve o problema da dor, né? Exatamente. Das consequências, dos problemas, né? Eu vejo que eu tenho uma frase que eu repito, que eu digo assim: quando alguém te mostrar quem é, acredite. Nossa, essa frase é boa. Quando alguém te mostrar quem é, acredite. A gente não conhece. Tem gente que você passa 10 anos pra conhecer. Às vezes você não conhece seu marido. Às vezes você não conhece sua esposa. As pessoas não são íntegras do jeito que deveriam ser. Homens traem. E aí você descobre depois de 10 anos que seu marido te traiu. E que tem uma outra família. E que tem não sei o que lá. Só que tem umas desculpas que elas são muito fortes na cabeça da mulher, né? Eu acho que uma das desculpas que eu mais escuto é: eu tô fazendo isso pelos meus filhos. Nossa, cara, isso me mata. Isso me mata, Ana. O que você acha disso? Eu acho que esses filhos vão crescer com 2 malas gigantescas, com 1 tonelada cada um nas costas. E que isso vai reverberar, se esses filhos, o homem forem meninos, vão ficar casados com a mãe e não vão conseguir se relacionar com outras mulheres. E que se forem mulheres, não vão conseguir confiar nos homens. Porque eles devem a tristeza da mãe e a vida deles à permanência daquela mulher dentro daquela relação. Então, quando uma mulher faz isso, eu estou aqui e eu fico em sofrimento pelos meus filhos, não. Eu sempre falo pra elas, não coloca no seu filho a responsabilidade de uma decisão adulta. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, né? Sobre a visão sistêmica do divórcio. E a gente tem muitos livros e tem um estudo incrível que chama Filhos do Divórcio. É um livro de uma pesquisadora americana que ela acompanhou todo o processo, porque o divórcio é algo muito recente. Verdade. É muito Não era recente. nada comum há 20 anos atrás. Nada. Então, que nem eu te falei, em Portugal, né? Foi 2019 que regulamentaram o prazo igual para homem e para mulher. Então, agora lá as mulheres estão começando a onda do empoderamento feminino que nós tivemos aqui 2010. Tá começando em Portugal agora. Com esse movimento de agora vamos nos divorciar, agora podemos empreender, agora temos força feminina. Então, é um movimento recente em muitos lugares. O Brasil é extremamente privilegiado com isso há muito mais tempo. Muito mais tempo. 88. Tipo, agora, né? Mas o que acontece? Esse divórcio, ele impacta nesse livro, né? Ela estuda, então, 30 anos. Ela fica ali até agora, recentemente, quando foi publicado, acompanhando filhos do divórcio. Por isso é o nome do livro. E aí ela traz padrões que foram semelhantes em várias famílias. Exemplo, famílias onde o divórcio foi traumatizante. O menino fica companheiro da mãe, cresce e vai morar próximo e sente responsabilidade em sustento da mãe. Tem raiva do pai,
não consegue se conectar com o pai e depois desenvolve vários tipos de vícios. Então tem até essa questão de conexão da ausência paterna com o vício do masculino. A mulher que desenvolve questões com os órgãos femininos, não consegue se relacionar com os homens e consequências de ansiedade e vícios no trabalho. Então é muito legal o estudo desse livro, porque ele mostra a consequência do divórcio, mas ele também mostra outra face. Ele mostra? Ele mostra de pais que ficaram e que criaram os filhos em situações de incerteza, de vulnerabilidade, de negligência, de violência. E o pior cenário é o dos que ficam. É o dos que ficam. Que fantástico. Ou seja, já tem um pouco de ciência por detrás que comprova que é péssimo. Eu falava assim, mas cara, que desculpa. Você então vai aceitar ser infeliz porque você acredita que para os seus filhos eles não podem ter uma família desmembrada. Mas tá, essa história é muito linda, mas e ele brigando com você e você brigando com ele? Exatamente. E vocês não se relacionando mais, e cada um dormindo no seu quarto, como é que eles vão enxergar isso? Criança não é besta, tem hiperfoco o tempo inteiro, escutando tudo que tá acontecendo, né? A criança é o termômetro da casa. Eu nunca esqueço de uma constelação que eu fiz, porque o meu marido é médico, então a gente tinha uma clínica médica no interior do Rio Grande do Sul, e ele atendia os pacientes, ele é especialista em doenças autoimunes, e hoje mais em autismo. Então ele atendia os pacientes, e depois elas passavam com a psicóloga e comigo. Uhum. E aí, esse caso era de uma criança que tinha dermatite, o corpo dela, Marcela, era inteiro pipocado, era uma menina bem pequenininha. E aí a gente trouxe isso então para uma constelação familiar. Quando a gente olha para a imagem, era a mãe abraçada na filha, com esse movimento de eu tô aqui e eu quero que você durma na cama comigo. Então ela botava a menina para dormir com eles na cama, porque ela não queria ter relações com o marido. Porque ela já queria ter saído desse relacionamento há muito tempo. Então o corpo da menina inflamava todinho. Teve um outro caso também, que a menina tinha 14 anos e a mãe saía da cama e ia dormir com ela. E ela fazia xixi na cama sem parar. Então ela foi pro médico para tratar a incontinência urinária e a gente descobriu no meio do caminho que a menina fazia xixi na cama como uma forma inconsciente de expulsar a mãe. Nossa. Então, as crianças, elas desenvolvem patologias porque elas não têm o córtex pré-frontal formado ainda. E elas só têm esse mecanismo de luta ou fuga. Fugir pra onde? É muito instinto animal ainda, né? Fugir pra onde? Lutar com quem? É com o corpinho delas. Então as crianças somatizam tudo. O corpo das crianças é o termômetro da casa. Aí tem gente que vai falar, nossa, então vai botar a culpa nos pais de novo. Gente, vocês fizeram uma criança. E essa criança reage ao ambiente, ela é o termômetro da casa. Então é preciso olhar, sabe? Porque permanecer nesse lugar não é pelos seus filhos. Exatamente. Não é. Sabe o que tem me preocupado muito, Ana? Porque a gente tem falado muito sobre... Existe, obviamente, essa onda, né, da independência da mulher e etc e tal. E, cara, eu acho isso ótimo, né? Sem exageros, porque em todos os lados tem o exagero. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto uma crescente de mulheres que acabam buscando um caminho mais fácil. Recentemente teve uma trend na internet de mulheres compartilhando mensagens de homens e homens depois revidaram compartilhando das mulheres. Então, não vi essa. Teve uma super trend. E aí os homens, crianças, não querendo pagar a conta, pedindo para devolver o dinheiro depois que não quis sair mais com a mulher. Não, os homens estão com medo. Eu vejo isso, assim, as minhas amigas solteiras, elas falam, Ana, não sei o que aconteceu, amiga. O cara quer que eu vá na casa dele, que eu pague, que eu faça, que eu surreal, tudo. Né? Tá surreal. Aí teve um monte de coisa, e aí depois vieram os homens. E os homens focaram em um assunto. As mulheres pedindo pra pagar o cabelo, pra mandar um pix, pra pagar uma conta, assim, muito assim. Então pegou muito isso. E existe um movimento gigantesco aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é os países que a gente acompanha mais, que é a quantidade de mulheres dentro desses OnlyFans, ou trabalhando também vivendo dentro desse, como é que chama? O Sugar Daddy, né?
me preocupa demais isso, porque isso vai contra um pouco do que essa independência, né? Você tá construindo uma prisão, deve ser, cara, interessante, confortável, porque tem alguma motivação por você estar fazendo isso. Mas, no fim das contas, você está construindo um pouco de uma prisão quando você faz isso, né? E depois eu vi... uma normalização da prostituição, né? É isso, com todas as palavras sendo direto e reto, no fim das contas é um pouco isso, né? Isso me preocupa um pouco. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que isso seja um vazio existencial tão grande, sabe? E uma dissociação de novo do corpo. Então pode ser que elas pareçam mais femininas, mas não são. Porque as pessoas confundem a feminilidade, que é a beleza, a sedução, sabe? Os acessórios, com o feminino. O feminino não é assim. O feminino é caótico, o feminino real da psique feminina, então é um iceberg. A gente tem aqui na pontinha a feminilidade, a unha, o cabelo, sabe, os acessórios, a beleza. Não, aqui no meio a gente já começa a ter uma concepção diferente do que é feminino, que é a resiliência, que é o poder da criação, porque nós somos os únicos seres capazes de criar algo. E bem aqui embaixo, a gente tem aquela coisa intrínseca do feminino, que é o caos. Então, a maternidade, aquela questão que o nosso corpo já é preparado para isso, né? Então, eu sempre falo que o feminino real, o feminino raiz, ele é o feminino do caos. Depois a gente vai deixando o caos mais bonitinho, até a gente chegar na feminilidade. Só que o que acontece? Da mesma forma, imagina que tem esse iceberg, e embaixo d'água a gente tem a autoimagem, que é a nossa maior relação com nós mesmos, é a forma que eu me vejo, é a minha autorrealização, sabe? Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou bonita, eu sei. Então a minha autoimagem é o que eu penso sobre mim. Aqui no meio eu tenho autoestima, que é aquilo que os outros vão começar a enxergar porque reflete em mim. E lá em cima é a autoconfiança, que é aquilo que os outros pensam sobre mim. Então o que acontece? Essas mulheres parecem ser super confiantes, elas estão lá em cima, no topinho, na feminilidade, no acessório, no parece que sou muito confiante, sou isso, sou aquilo. Só que ela não tem autoestima e ela não tem autoimagem. É só uma casca. É só uma casca. E esse é o perigo, porque ela vai consumir cada vez mais, ela realmente tem, a nível inconsciente, uma vingança dos pais, porque os outros têm que bancar, e ela realmente acredita nisso e vive isso, essa neurose. E ela acha que com dinheiro, com o carro, com a bolsa, com sei lá o quê, vai melhorar a autoestima e ela vai conseguir se sentir alguém de valor. Só que nunca vai ser. Então, eu vejo essas mulheres como mulheres extremamente machucadas, feridas, vazias, e que vivem esse movimento de achar que aquilo que vai preencher elas é algo que o outro vai dar. E aí elas têm que sustentar tudo isso daqui, aqui em cima. Uma hora vai ruir. E aí vem o vício, vem a violência, vem a prisão, vem a dependência emocional, vem o caos. E é terrível isso, sabe? Porque hoje ela usa algo que ela tem ainda, que é a parte externa. Exatamente. A beleza, só que isso uma não dura... falsa autoconfiança, uma sabe? falsa autoconfiança, só que isso não sustenta pro resto da vida. Um dia essa carapuça cai, né? Exatamente. E você vai ter que enfrentar a verdade, e às vezes tarde demais, né? Exatamente. Por isso que muitas vão pro vício. E é um processo dissociativo mesmo, sabe? Onde ela se desconecta do corpo. Porque pra você vender o seu corpo, você já nem sente mais ele. E aí você entra em estados de neurose, depois elas vão ter que começar a beber pra aguentar a dor de se olhar. Porque não é uma coisa... Pode parecer muito bonito nas redes sociais, né? As meninas do job e tudo mais. E é essa normalização, sabe? Disso que não é saudável, não é nenhuma questão ética e moral. A gente pode deixar isso de lado. Até ter mudado o nome, né? Não é do job, é prostituição. É prostituição. Não é do job, job é outra coisa. Exatamente, mas a nível psicológico isso não é saudável. Isso vai resultar em algo que não é bacana, tanto pra ela quanto pra quem tá próximo dela, sabe? Mas isso tudo tem um começo, né? Esse começo de se relacionar com o homem, os relacionamentos que acabam se quebrando e tal, tem no escolher quem vai estar do meu lado. E eu percebo que tanto homem quanto mulher, mas eu vejo isso muito presente na mulher, a gente tá falando aqui muito focado na mulher, que é essa carência.
Essa carência de que qualquer um serve. Então o cara tá lá mostrando quem ele é, fazendo um monte de besteira, se apresentando, e a pessoa continua acreditando que ele pode ser quem ela quer que ele seja. Uhum. Ah, mas isso é sequela da geração Disney, mas... Ainda? Ainda é nós, os millennials. Você pode ver que a geração Z, ela já é muito diferente. Eu não sei se você já percebeu a forma deles se relacionarem. Então, tô aprendendo ainda. É muito diferente. Eu vejo porque minha irmã é Z, sabe? Então ela é muito objetiva. Ou é ou não é. E é um desapego. Eles não criam histórias. Eu sou millennium. Então, eu criava, desde pequena, histórias na minha cabeça. Pra eu dar o meu primeiro beijo no coleguinha, a gente criava e a gente foi vendo aquele Ashton Kutcher, as comédias românticas. Então, nós somos, assim, super educadas pra gente ir embora e alguém aparecer no aeroporto cantando uma música linda e aquele filme ter um final feliz. Ouvindo Sandy Júnior. Se você escuta as músicas da Sandy, é uma coisa, assim, sabe... Foi educação de uma dependência emocional mesmo, assim. De o príncipe que vem e acorda a princesa. E se você reparar, a nível psicológico, as histórias da Disney, nenhuma princesa tem mãe. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Nenhuma tem mãe. Nenhuma delas tem. É sempre o pai, daí o pai que morreu, aí tem a madrasta. Então, sempre que aparece uma mãe ou uma mulher sem ser a princesa, ou ela é bruxa, ou ela é madrasta. Olha só. Então, a nível psicológico, o feminino é mau. Não confie nas mulheres. E aí, quando eu não confio nas mulheres, eu não confio em mim. O masculino te salva. É com ele que você acorda pra vida. Então, a Mulan, por exemplo... Eu, anos depois de terapia, que eu fui entender. Eu falei, gente, que loucura é essa que esse negócio fez comigo? Era a minha princesa preferida. Que não é princesa, no caso, a Mulan. E a Mulan tinha a mãe, só que a mãe era muito brava, a mãe era ruim. Depois todas as outras nem mãe tem. E aí, o pai da Mulan fica machucado, era um senhor de idade, e estoura uma guerra. E aí ela olha para aquele pai e diz, não, eu por você. Aí ela corta o cabelo Chanel, fecha os seios e vai pra guerra, no lugar do pai. Eu, quando entrei no direito, cortei o cabelo Chanel, tive vários nódulos no seio. É mesmo? E aí, é um lugar, assim, onde quando a Mulan é descoberta a mulher pelo homem, pelo capitão lá, né? Pelo grupo que ela tava. Pelo grupo. E foi mesmo o líder, foi o capitão lá do grupo, da guerra, né? Que descobriu ela. Que é esse lugar do tipo, eu descobri que você não é tão forte assim. Eu descobri que você não é um homem. Ela precisa, então, se reconectar com o feminino dela. E aceitar o feminino dela. E aí, quando ela se aceita com o feminino dela, ela junta o feminino com o masculino e ela ganha a guerra. E aí ela se permite ser amada por aquele cara e tal. Só que essa parte da história eu não botei na minha mente, no meu inconsciente. Não, essa parte não eu esqueci, lá. não cheguei lá. Cheguei lá só agora, com 30 e tantos, que eu falei, gente, mas eu amava a Mulan. Porque é isso. Não, peraí, eu por você, papai. Porque é uma sociedade de mulheres fortes, de homens meninos. O pai passivo. A menina olha pra mãe como uma megera, que cobra ela, que se compara com ela, que não quer que sofra a mesma coisa que ela, por isso que as mães criam as filhas assim. E ela olha, ai, tadinho do meu pai, eu vou pra guerra por você. Eu te represento, eu vou ser forte, eu vou falar, eu vou fazer acontecer. E aí, inconscientemente, vem aquele rolê assim, ai, Thalia, Marcelo, olha como ele é querido. E aí ela busca, eu falo que eu tinha um para-raio de gente doida, assim. Se tivesse alguém com problema lá embaixo, era aquele, uma festa com 3.000 pessoas. E eu magnetizava naquele que tinha algum problema. Que problema? Passividade. Por quê? Porque eu era forte. Então eu queria, e é isso que a gente quer, quando a gente tá nesse lugar. Passar esse masculino pro outro. Então primeiro eu vou seduzir. E é claro que ninguém escolhe, você tá consciente disso. Eu me atraio por aquele feminino que eu não tenho. Por isso que uma mulher masculina se atrai por um homem que tem mais feminino. Ela se atrai pelo feminino que ela esqueceu. Pelo feminino que ela isolou.
pela graça, porque eles são mais engraçados, eles são mais falantes, eles entendem o universo feminino, geralmente tem irmãs, são mais próximos da mãe. Vai ver a unha, vai Ele olhar o cabelo. dança com ela, é o Dom Juan, é o cara que dança, é o cara que conversa, que escuta. Então ela tá ali toda... Ela olha pra aquilo, ela não é apaixonada pelo cara. Ela é apaixonada pelo feminino que falta nela. Olha só. Freud já falava isso, né? Eu não amo o outro, eu amo o que o outro tem que eu não tenho. O que eu reconheço ali. O que eu reconheço, né, no outro. O que eu desejo no outro, que eu sei que é meu e que me falta. Então, o amor, ele nasce da falta. Eu olho pra você e eu não tenho esse feminino. Só que quando eu olho pra um cara que tá lá com o masculino dele em dia, eu vou bater nele. Eu vou repelir. Eu tenho. Eu não preciso de você. E aí o cara vem e diz, eu quero pagar o seu drink. Isso é abuso, sabe? Você não se permite, porque você não reconhece. Então, no momento em que opa, peraí. Agora eu tô conectada com o meu feminino. E o meu masculino deixa lá que ele vai trabalhar em horário de expediente. Porque não é isolar. A mulher é feminina, o homem é masculino. A gente tem os dois. Só que eu tô tão conectada comigo, eu vou começar a admirar um cara que tem força, que tem objetividade, que tem foco, e eu vou atrair outro tipo de relação. Então, eu acredito que a gente inventa essas histórias pra justificar todos esses modelos mentais que a gente viveu, sabe? Uhum. E nessa invenção toda, a gente fica presa. Porque se você vai ver mesmo que é aquilo que você falou, o cara já se mostrou. Ele não é essa pessoa, ele não é tão bom assim, ele não vai ser aquilo que você imagina que você projeta, porque as mulheres se apaixonam por projeções, né? Eu faço um projeto do que você vai ser quando você crescer. E eu fico presa dentro daquilo. Uhum. Então, não, você não vai salvar esse cara, você não vai fazer ele ser diferente, você se apaixonou. Eu gosto muito daquela música da Marília Mendonça, como é? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso é maravilhoso, sabe? é. A gente se apaixona pelo que a gente inventa, pelas nossas histórias. Porque de alguma forma, eu continuo, o desejo, a libido vem disso, né? O ânimos e a ânima, né? Quando a gente olha pro outro, eu tenho uma ânima, eu tenho desejo. Então, eu preciso inventar uma história para que esse meu desejo seja preenchido. E aí o que acontece? Esse cara nunca vai preencher. E aí, se eu sou viciada na falta, eu vou ficar ali tentando fazer aquilo acontecer. Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá. E até tomar consciência disso, né? Já sofreu demais. E já. E é o que eu falo, assim, às vezes você perde numa brincadeira dessa 5 anos, 10 anos, Uma tentando. vida. Uma vida, às vezes, né? Às vezes passa uma vida e você não percebe. Quando a gente tá no processo de busca de alguém, acho que uma das perguntas que eu mais recebo é: onde é que eu encontro pessoas como você? As mulheres falam assim, onde é que eu encontro pessoas como você? Porque são mulheres que já despertaram ou estão despertando e querem um homem que não seja frouxo. Gente, vamos fazer um manifesto, assim, ó. Marcelo, Murilo, Felipe, meu marido, vocês se juntem e façam um masculino moderno, porque a mulherada tá precisando saber mesmo, assim. E é isso, vocês não vão se curar e os homens não vão se curar com a gente no primeiro momento. É o segundo momento, relação. Vocês precisam ter lugares onde os homens se conversem, sabe? Onde vocês se vejam, onde vocês falem sobre qualquer coisa, mas falem sobre vocês. Porque é necessário. Eu já fiz muitos posts assim, homem chora assim. E aí sempre, assim, o meu público já tá mais alinhado à minha mentalidade, né? Então, puta, uma enxurrada de gente, mas sempre cai em alguém que não tá. E aí vem e descasca. Por isso que essa geração tá frouxa e não sei o que lá e bababá. Mas eu entendo os dois lados, né? Mas é que é isso, né? O homem, ele não teve esse estímulo, assim, pra ele buscar isso e se desenvolver, né? Eu acho que na nossa sociedade, pelo menos, eu nunca fui muito orientado assim, ó, a mulher que você deve buscar é assim, desse jeito. Então eu aprendi com os meninos. Como é que você aprende? Cara, é a mais bonita. Você vai ficar com a mais bonita. Só que eu já escutava
As mães falando pras menininhas que ela tem que buscar um homem bem-sucedido. Só que o bem-sucedido é um negócio muito amplo. E usualmente a sociedade afunila no quê? Tem que ser rico, o homem tem que ser rico. Aí a mulher vai buscar o homem rico. Mas tá, e o que tem por detrás do homem rico, né? No fim das contas, os dois quebram a cara. Porque, de novo, a gente tá buscando uma projeção. O critério é errado. Exatamente. É duro, né? É como doido. Como é que você orienta as suas... Eu fiquei bem chocada, inclusive. Vou trazer isso aqui porque quero ouvir também de você. Eu tava no Vale do Silício agora em março. E aí a gente foi visitar várias Big Techs e tal. Eu fiz uma imersão lá para entender como que eles estão lidando com as questões de epidemia de saúde mental, quais são os próximos passos para 2030, o que tá rolando e tal. E aí, em uma das palestras, a gente chegou num lugar, depois eu vou te mandar esse vídeo para você Legal, ver. quero ver. De repente consegue até colocar aqui embaixo, porque assim, gente, é assustador. Era um robô, Marcelo, com pele feita em laboratório, dentes, a pele aquece e esfria, a mão dele, assim, era de gente, e eles estão fabricando esse robô de companhia com base numa pesquisa que saiu recentemente, dizendo que até 2030, 45% das mulheres da América, ou seja, aqui tudo, né, vão ser solteiras e sem filhos. E aí eu fui falar com o pesquisador. Falei, olha, vocês estão investindo alto, né, nesses robôs. A pele esquenta, ele tem uma IA, então assim, o cara, você vai conversar com ele sabe sobre tudo. Vai ser tipo um chat GPT que vai te fazer companhia. Ele vai resolver seus problemas, vai fazer sua agenda. Perfeito. Entendeu? Ele Né? é o homem perfeito. Não precisa dizer obrigado quando ele trouxer água. Nada, porque até gasta mais energia do chat GPT se falar obrigado. Gente, eu fiquei escandalizada com aquilo. E aí ele me trouxe dados e toda uma fundamentação falando assim, olha, Ana, pode parecer primitivo, mas vamos ser bem didáticos. As mulheres buscam homens mais altos do que elas, mais inteligentes do que elas, mais ricos do que elas. E eu, no primeiro momento, um pedaço meu, feminino, assim, tava se ofendendo com ele falando, sabe? Eu, ouvindo aquele cara, eu falando, ele que tá falando da gente, ele não entende a gente. Tipo, já balançando o pezinho, assim. E eu fiquei pensando, pode ser. E aí ele falou, e com essa questão toda do empoderamento feminino e das mudanças sociais que a gente teve, a gente não deixou de ter homens, tanto que a população masculina ainda é maior. Mas a exigência feminina faz com que, se você tenha menos de 1,80 m, que você não tenha determinado estudo, que você não tenha determinados tipos de conhecimento terapêutico, até isso eles levaram em consideração para a construção do robô, você é descartado. E aí eu fiquei, gente, será? Porque eu não tô mais no mercado, né? Então não tô pesquisando. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou, assim como os homens também, eles precisam se sentir úteis. Então você pode perceber que dificilmente um homem vai se relacionar com uma mulher mais alta e que ele precisa sentir que ele serve pra alguma coisa e que também está difícil pros homens. Então a gente tá fabricando esse protótipo e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui pra Portugal e eu tenho várias amigas solteiras lá. E eu falei, gurias, olha o que esse cara falou. E as gurias falaram, mas é óbvio. Se ele não faz terapia, problemático, eu ainda tenho que sustentar. Não tem um nível intelectual ok. Eu prefiro ficar sozinha. E eu fiquei, meninas, é sério. Então assim, a gente vai enfrentar, realmente já estamos enfrentando. E hoje... Ontem, não sei se você viu, aquele cientista, acho que é no Japão, que fizeram um útero artificial. Não vi. Fizeram um útero artificial que é capaz de gestar uma criança. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda pessoas, por exemplo, que não conseguiriam gestar, ajuda pessoas que estão em situação de extrema solidão, porque é uma pandemia de saúde mental onde as pessoas estão se sentindo sozinhas, a gente também tá construindo um futuro bem estranho, sabe? Bem estranho, né? Que é personalizado, tipo... se você não preenche isso, se você é assim, se você é assado, a gente também não se relaciona e eu fico eu e o meu robô. E pra onde vai, sabe? A mágica do relacionamento de eu aprendo com você.
o Black Mirror tá se tornando realidade, Não, né? demais. Tá se tornando muito a realidade. Vai ser, porque no fim das contas eu acho que a gente tá sendo tão bom em resolver problema que a gente tá resolvendo todos os problemas. Ah, você não quer engravidar? Mas você quer ter filho? Então bota ali, tem uma barriguinha pra você ter seu filho enquanto você trabalha, enquanto você segue a vida. Cansou de homem, tá difícil achar uma... Não tem problema, tá aqui um homem perfeito pra você. Que jeito que você quer, né? Resolveu todos os problemas. Por que a gente vai passar por dificuldade se tem todas essas soluções? Me parece ser bem sedutor para muita gente, porque eu lido com muita gente, né? E teve uma situação assim que chama atenção, né? A pessoa falou assim para mim, cara, tô muito feliz porque ninguém nunca tinha me chamado para sair, para curtir. Eu tô dando risada. Uma pessoa num círculo de amizade que nunca tinha vivido isso na vida. Porque teve uma vida muito difícil. E aí como é que vive uma pessoa que nunca teve isso? É uma vida triste, uma vida cinza, né? E aí na hora que você pega essa pessoa que tá vivendo a vida cinza e você entrega isso pra ela, nossa, isso é super confortável, né? Poxa, você sabe isso melhor que ninguém. A gente vai construindo nossa psique, né, ao longo da vida. E essa construção, hoje, poxa, a gente tá cada vez mais doente, a gente tá cada vez mais obeso, a nossa saúde mental, somos o país mais ansioso do mundo. Olha isso, olha o que a gente tá construindo. A gente tá precisando de alguma saída. Eu e você sabemos qual é a saída, qual que é a saída. Mas essa é o atalho, né? O ser humano, ele busca um atalho, né? E foi muito bonito, assim, esse final de semana, quando a gente tava em volta da fogueira e tal. Porque, poxa, a grande maioria ali é CEO, é líder, né? Tudo gente grande, né? Tipo, tinha um que tinha uma empresa de 30 mil colaboradores. Eu nem sei o que é isso. Aí o outro falou, não, eu tenho 3 mil presencial, 8 online. E Nossa senhora! Eu tenho 45 e tô ficando louca. Aí você fica tipo, meu Deus. Mas assim, sentado, sabe, em roda, cantando. E numa emoção, assim, do tipo, nossa... Que presente, que bom tá aqui. E o quanto a gente fugiu disso, sabe? Fugiu da conversa, fugiu do olho no olho. E eu preciso me monitorar. Tanto que hoje eu tava ainda respondendo um WhatsApp. Me falaram assim, vamos almoçar e tal amanhã pra gente falar sobre um projeto. E me veio aquele pensamento assim, vamos fazer um Zoom. Sabe? Até eu sair de casa, me arrumar, ir no restaurante. Então é isso que eu também vejo que a gente tá perdendo. A gente precisa, que é a segurança social, né? É a psicologia social, da psicologia dos relacionamentos. Nós somos feitos para nos relacionarmos. E é muito sedutor eu acreditar que eu vou evitar problema, que eu vou performar, que eu vou ter mais sucesso se eu tiver mais tempo. Só que é um tempo vazio. Quando eu tô convivendo com o outro, que não é perfeito, que eu não controlo, eu aprendo. E eu também preencho essa parte minha, que é a nossa parte mais humana, mais intrínseca, que é o do pertencimento, que é o do servir, que é o do me emocionar, que é o de eu sentir. Eu me aproximo do meu corpo, da realidade, do presente. Então, eu sinto que as pessoas precisam voltar pra isso, não à toa, né? O mercado wellness tá explodindo. Só que até isso tá virando performance, né, Marcelo? Então, você tem... Daqui a pouco vão botar até o gelo que você tem que comprar. Tem que ser esse gelo com essa fita assim e tem que ser bonito, porque tem que ser instagramável. Então, não dá. A gente precisa parar com essa neurose de querer mostrar tudo pra fora e sair pra dentro. Eu acho que a saída é pra dentro, assim. Total. O seu trabalho hoje, ele é com mulheres... Você tem sua universidade e você está em Portugal e está aqui. Me conta, como é que você está dividindo a sua vida? O que você faz lá, o que você faz aqui? Então, eu falo que eu tenho mais tempo de vida em Portugal por conta do fuso horário. Mas eu amo o Brasil. O Brasil é a minha casa, o Brasil é a minha vida, o Brasil é... Eu acho que só quem é brasileiro entende, sabe? Essa mistura que a gente tem aqui do louvor ao tambor e de pertencer em todos os lugares e aquele gostinho, assim. Então, eu amo estar aqui. Mas, em Portugal, eu também consegui encontrar muita paz, assim, pela forma de viver das pessoas que é completamente diferente. Não é à toa que nós somos o país mais ansioso do mundo.
Não é à toa. Então eu piso aqui, eu sinto um campo completamente diferente. Hoje eu saio daqui, eu vou pra outro podcast, depois eu vou pra uma reunião. Amanhã de manhã tem gravação de criativo, 9 horas tem reunião. Então, aqui pra eu conseguir ter vida, eu tenho que acordar muito mais cedo. Porque eu já tenho um monte de coisa, sabe, organizada no dia. Lá, eu acordo, sei lá, 7h30 da manhã, aqui é 13h30. Então, até vocês acordarem, o primeiro post subir, a primeira reunião acontecer, é 1h da tarde. Você já viveu. Eu já me alonguei, eu já caminhei, eu já almocei, eu fui na academia, eu dancei, tomei banho, me arrumei e vocês estão acordando 8 horas, eu já tô escovada, linda, maravilhosa, eu já tive vida, sabe? Só que não é só isso. Eu vejo que a Europa em si valoriza muitas coisas que a gente, como América, e aí vem influência dos Estados Unidos no Brasil, né? Ainda não chegou, e eu penso que é um nível de maturidade mesmo, assim, de conseguir observar a riqueza em coisas que não são só o trabalho. Isso foi outra pesquisa que eu vi no Vale também. Eu percebi isso muito também. O pessoal do Vale tá pesquisando já uso de psicodélicos, então cogumelos e várias outras coisas, para tratamento de reintegração de trauma e dissociação, porque o que eles falam, a gente, nós americanos, condicionamos a nossa identidade ao nosso trabalho. Desde que a gente nasceu, que os nossos pais vivem. Então, você é advogado, você é médico, você é gestor, você é. Então, a nossa identidade é o trabalho. No momento em que a inteligência artificial vem substituir motorista, porque a gente, lá no Vale, eu andei de carro sem motorista. As fábricas já estão fabricando carros com robôs, então a gente teria lá 3.000 colaboradores que não estão nessa fábrica porque os carros estão sendo fabricados por inteligência artificial. No momento em que isso aumenta e essas pessoas começam a sofrer demissões em massa, o ser humano vai passar por um movimento que é a pirâmide de Maslow, né? De parar de olhar só para a sobrevivência e começar a evoluir o nível de consciência de quem eu sou? O que eu faço sem a minha profissão? Quem eu sou sem esse cargo? E aí eles falam que vai acontecer muita coisa e a gente vai ter que se preparar para isso, porque já está ecoando. Não à toa, a gente já está se questionando desde a pandemia. Saiu aquela pesquisa de Harvard do Vale a Pena, né? Onde as pessoas foram entrevistadas durante a pandemia e nesse retorno ao trabalho foi a pergunta que mais fizeram. Vale a pena? Vale a pena eu voltar para essa empresa? Ou abrir a minha? Vale a pena eu voltar a trabalhar no presencial? Mas é que agora eu tô cuidando dos meus filhos e eu posso empreender em casa. Então, eu sinto que a gente já tá nesse lugar, sabe? De parar de olhar para a profissão como a nossa identidade, mas eles estão bem preocupados com isso lá, porque eles falaram que vai ter uma pandemia, assim, difícil de saúde mental, porque as pessoas ainda condicionam a identidade delas, o ser delas, o viver dela, existir no mundo com a profissão, aqui na América. E na Europa, não. Na Europa é muito doido, não sei se você já teve a oportunidade de perceber, mas Portugal é demais até, né? Mais que os outros países. Mas é assim, começa às 9 horas. À 1h, todo mundo para. Aí tem a sesta. Aí o comércio fecha. Aí 3 horas da tarde volta, 6 fechou de novo. Maravilhoso. Então assim, eu tava fazendo obra no apartamento, era 5 horas, as pessoas iam embora. E escurece 10 da noite no verão. Se a gente estivesse no Brasil, a pessoa ia trabalhar até escurecer. E eu ficava muito brava, sabe? Até eu começar a entender que o ritmo é outro. Então as pessoas, elas param pra tomar um café, pra tomar um vinho. A gente toma vinho no almoço, porque tem aquele tempo que depois a coisa vai acontecer. O WhatsApp é muita falta de educação. Então eu só vou chamar você no WhatsApp se antes eu falar com o seu assessor e o seu assessor pedir permissão pra passar o seu número pra mim. Uau. Porque se eu chamar uma pessoa direto, ela fica muito ofendida. Invasão de privacidade. Quem é você pra me ligar? Eu não te dei meu telefone e nem fui avisado que você entraria em contato. É assim nesse nível? É. E-mail. Então assim, eu quero resolver uma coisa, mano, e-mail. Eu fico pra morrer até hoje, um pouco. Porque assim, vou fazer um evento, vou fazer qualquer coisa. Tudo por e-mail. E-mail. Não resolveu agora? Segunda-feira. Não tem. E não tem. E se você tenta instituir essa coisa do tipo, bora, vamos fazer. Ai,
Pra quê? Como é que você tá? Você tá bem? As pessoas, elas têm essa preocupação, sabe? De, você tá bem? Como é que tá a sua família? É outra mentalidade. Então eu falo que eu chego lá e o meu corpo faz assim. E aí eu vou lidando com as coisas na velocidade deles. Tem que andar no ritmo, né? É. Senão, já acostumou? Já. E aí quando eu venho pra cá eu fico E é assim. bom? Eu amo. Eu amo. As pessoas falam pra mim no Instagram assim: Ana, o que você fez? Você tá mais bonita. O que você tá acontecendo com você? Eu falo, gente, eu só tô dormindo, indo na academia, respirando, tendo calma e resolvendo as coisas em outro ritmo. E realmente me faz muito bem. Eu chego aqui, eu fico assustada, sabe? A gente exagera, né? A gente exagera. A gente exagera. A gente quer tudo pra ontem, rápido. Me responde rápido. Me chocou muito. Eu tenho uma amiga holandesa, quando eu a conheci, ela era uma baita fera, assim, já tinha trabalhado só em empresa grande, assim, sabe? Na época ela tava trabalhando no Google. Puta, e aí um dia, cara, de repente eu falei, cara, daqui a pouco essa mulher, ela já era diretora. Daqui a pouco ela, pra onde ela vai, né? Simplesmente ela sai do emprego e fala assim, eu decidi ficar um ano sem trabalhar. Gente, eles têm isso, né, sabático. Aqui no Brasil, como é que vai existir um sabático, gente? Não tem? Eu falei, como assim? Aí ela foi viajar o mundo, passou um ano na Espanha, aí começou a se envolver com cavalo, gostou de cavalo, e um ano virou 2. Não, eu fiquei chocado, porque eu olhava pra minha vida e falava assim, meu amigo, não dá pra perder tempo, né? Até porque o brasileiro não tem dinheiro de sobra, né? Esse detalhe é importante, né? É isso, porque lá eles têm a segurança do Estado. Então, por exemplo, Portugal tem impostos altíssimos, é 23% de imposto. Não importa se você é manicure ou se você tem milhões. Então, assim, é algo que, por exemplo, eu vou fazer um evento lá e aí o fotógrafo custa 2.000 euros. Mais 23%. Em euro, isso dá um valor bem expressivo, alto, que é o IVA, né? Só que ao mesmo tempo a escola, a faculdade. Então, assim, você tem a tranquilidade de ter um filho que vai estudar em Coimbra ou em Lisboa de graça, sabe? Que ele vai ter computador na escola, quando ele entra na escola. Você tem segurança. Então, é como se esse primeiro estágio da pirâmide de Maslow, segurança, sabe? Alimentação, isso fosse garantido. Tá bem resolvido essa parte. Tá resolvido. Então, assim, eu consigo trabalhar, juntar uma grana e eu confio que o Estado dá conta, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem. O nível de sofrimento lá, se tudo der errado, ele é um nível ainda confortável, digamos assim. Eu tenho um amigo brasileiro que foi pra lá e ele entrou nesse ritmo. Eu falei, e aí, cara, tá trabalhando? Não, agora eu tô no seguro-desemprego aqui. Não, o seguro-desemprego Eu tô há 6 meses, 1 ano. Óbvio, tem que estar fazendo entrevista e etc, mas eu percebi que é outro ritmo. Aqui tá todo mundo desesperado querendo um emprego, porque você tem que pagar a conta no mês seguinte. Então você tem um certo respiro, assim, né? E é claro que a gente não pode comparar, né? Portugal é do tamanho de Santa Catarina. Então, com inúmeras questões de turismo, com muita renda, eles ainda se veem pequenos, eles ainda dizem entre eles, né, que são o país mais pobre da Europa, é o salário mínimo mais baixo, mas assim, ainda assim, a gente não pode comparar isso com o Brasil, que é gigantesco. Pois é. E a nossa realidade é completamente diferente. Então, é um país mais antigo, com uma cultura diferente, então é um comportamento. Eu falo que o Brasil é adolescente ainda, né, gente? A gente tem uma psique adolescente. Meio... Ainda tem muito chão pela frente. Você contou que fez um evento gigantesco, seu último, né? Depois de ter ido para Portugal, entrado nesse ritmo aí, mais que respira. Você ainda tem vontade de fazer um evento tão grande assim? Eu tô passando por... Eu vou na terapia, agora eu. Agora vou eu pra terapia. Juro, Marcelo, que eu entrei num rolê assim de... Pra quê? Porque fazer um evento. 6 mil pessoas que você colocou? 6 mil pessoas. Foi 3 evento. 3 ao vivo e 3 online. E porque Pronto Lugar já não comportava, assim. E aí esse ano a gente veio pra São Paulo. E foi no início do ano que a gente pegou ali a Expo Center Norte e tal. E falou, bora! Porque eu tava naquele ritmo Brasil, assim, não. Bora, agora a gente vai pro dobro! E aí, quando eu centrei, sabe? Fiquei, ai, nossa, mas é gostoso aqui. Então, eu vou dizer pra você que balançou, tá? Balançou muito, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu olho pra esse lugar de missão, sabe? Eu também amo o evento. Eu amo quando eu tô em cima do palco. É gostoso, Eu quero que as pessoas
que as pessoas vivam isso, assim. Eu quero que... Esse ano a gente vai abrir pros homens, vai Que abrir legal. pra adolescentes acima de 14 anos, já pode ir. Então eu quero mesmo que isso aconteça, sabe? Mas eu sinto que é aquela faixa que você chega, assim, num lugar onde não é mais sobre o dinheiro, sabe? Não é mais sobre o dinheiro, não é mais sobre meta, não é mais sobre nada, assim. Tipo, já zerou o game. Eu tô num lugar que eu não pensei que a gente faria isso. Poxa, eu sou de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, sabe? Então, eu quero fazer e eu quero fazer porque eu amo fazer. E eu sinto que isso é um privilégio, assim, sabe? Muito grande da gente chegar. Você também, com certeza, não precisaria muita coisa fazer. Mas você faz porque você se encanta, sabe? Tem aquele fogo no coração, assim, de... Cara, que lindo. Eu quero fazer parte desse novo mundo. Eu quero trazer essa consciência para as pessoas. Eu quero que eles saibam o que está acontecendo no planeta Terra, dentro da casa das pessoas. Eu quero alertar sobre a pandemia de saúde mental que está acontecendo. Eu quero falar. Então, eu acho que enquanto existir ainda essa coisa meio revolucionária, assim, sabe? Eu vou. E vou fazer. E eu acho que sempre foi assim, por isso que deu certo, sabe? Porque aquilo que... Ai, faz assim, assado, vamos vender isso. Tem Não. que ser do seu jeito, né? Quando eu digo assim, não é do seu jeito, é do jeito que você Da alma, sente, sabe? né? Ali por dentro, né? É. Mas assim, ano que vem quero ser mãe. Então, tanto que eu já tô divulgando esse ano que é o último encontro nacional. Aí as meninas estão tipo, ai, Vai como ser assim? esse ano? Vai ser esse ano, em dezembro. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas eu sinto que dessa forma, nesse estágio em que a gente tá, é isso. E foi uma decisão muito do meu coração, sabe? Porque quando esse ano a gente fechou o contrato do local, porque é um evento que, pronto, só de aluguel vai lá quase 2 milhões de reais, entendeu? E aí você tira do seu bolso na expectativa de que as pessoas acreditem na sua missão, no seu propósito. Então, tipo, empreender é uma coisa muito maluca. Uma coisa é você fazer um evento para 10, 100 pessoas. Outra coisa é você fazer um evento desse tamanho, onde tem fornecedores, onde tem time, equipe, staff, tudo. Você tem que acreditar muito na coisa. E ali me balançou, assim, de... Tá, mas se eu começar a vender o encontro nacional, em que mês eu vou engravidar? E aí eu tava na Tailândia quando eu comecei a fazer essas contas, assim, que foi a primeira esse ano foi o ano que eu relaxei, Marcelo. Foi o ano que eu tirei férias, foi o ano que eu fui pra Portugal. Então foi o ano que eu falei, cara, eu vou olhar pra mim também, depois de 7 anos, sabe? Pisando no acelerador. Pisando. E aí eu fiquei com isso. Eu falei, nossa, como que vai ser? Porque se eu engravidar agora, eu vou parir em setembro, eu não quero ficar longe do meu filho ou da minha filha pra fazer um evento. Mas se eu engravidar em julho, eu vou estar grávida no palco do Encontro Nacional. Então, as mulheres têm isso, coisa que o homem não tem. E aí você tem que realmente, porque a gente fala, a mulher ela tem que ser mãe, eu tenho que ser empresária. Chega um momento em que você vai ter que, em algum momento, fazer uma escolha nesse primeiro momento e depois você vai voltando, sabe? Ali eu senti forte isso. E aí eu falei, ok, esse ano eu vou honrar tudo que a gente construiu, mas assim, ano que vem eu quero... E aí olhando para as minhas ancestrais, para minha mãe, para minha avó, que são mulheres que trabalharam a vida inteira. Minha avó, mãe do meu pai, teve 7 filhos, meu avô era caminhoneiro. Então, ela tava parindo e tava cozinhando e tava vendendo. Era empreendedora. Vendendo doce, vendendo torta, bolo. A mãe da minha mãe, mesma coisa. Bordando, vendendo bordado, costurando, engravidando, perdendo. E minha mãe trabalhou manhã, tarde e noite. Eu não via muito ela. Então, eu olhei pra tudo que... Eu tive o privilégio e a bênção, sabe? De ter construído. Eu falei, cara, eu quero fazer diferente. Não é que eu vou parar, sabe? Mas eu não quero me sentir obrigada a. Eu quero sentir essa criança crescer dentro de mim. Eu quero... Se eu quiser fazer uma live, se eu quiser fazer um evento, é porque eu quero. Mas eu não quero sentir a sensação que as minhas ancestrais tiveram e que eu senti quando criança, de eu tenho que sair. Porque eu tenho que suprir a necessidade do outro quando eu quero suprir algo meu e do meu filho. Então, eu sei que as mulheres... Não é essa a realidade do Brasil. Não é essa a realidade das mulheres. E eu acho que seria muito ingrato da minha parte reprisar esse padrão familiar
sendo que eu teve a bênção de poder escolher, Pois é. sabe? Então eu tomei essa decisão de esse vai ser o último esse ano, e aí ano que vem eu tô, sabe, livre, porque eu também não sou Deus pra dizer vai engravidar agora ou não vai. Não sei se vai ser ano que vem, se vier veio, se não vier eu posso a qualquer momento inventar outra coisa, porque eu sou assim também, eu gosto de inventar umas coisas. Mas eu não quero me sentir obrigada, sabe? Sim. Eu quero escolher viver a maternidade. Agora que eu tenho consciência psicológica de tudo que ela gera, não é que eu não vá traumatizar, e todo trauma é bem-vindo. Eu falo pra minha mãe, se ela me traumatizasse mais, eu tinha feito mais dinheiro, porque o trauma gera muita coisa boa também. Se canalizado pro lugar certo. Se canalizado pro lugar certo, né? Geram estratégias de sobrevivência, muitas coisas que a gente consegue transformar em talento. Mas eu quero poder escolher. Então eu tô nesse, sabe? Não tô mais no 200 por hora, acho que eu tô chegando no 120. Final do ano vai a 80, respeitando a média de velocidade. E eu vou seguindo meus 80 até eu ver que tá na hora de acelerar de novo. É um lugar maravilhoso. E que fique claro que você passou pelo 200 por hora. Por muito tempo, né? Nossa, mas... Porque às vezes alguém olha assim e fala assim, nossa, é isso que eu quero. Não, mas pra chegar nesse ponto tem que pagar um preço, né? Tem que pagar um preço, né? Eu cheguei. A sensação que eu tinha, teve uma vez que eu cheguei no analista, porque pronto, pra lidar com tudo isso, a gente trabalha com saúde mental. E ninguém vai chegar na minha empresa e falar assim, nossa, estou muito feliz, é por isso que eu quero te acompanhar. As pessoas chegam porque eu tô com depressão, eu quero me matar. Eu me separei do meu marido, não sei o que fazer. Eu tô me sentindo vazia, eu não consigo levantar. É todo dia, milhares de mensagens. A gente tem muitas, assim, a gente tem 12 pessoas no relacionamento que me ajudam no direct, porque eu não abri mão disso, sabe, Marcelo? Eu acho que é isso que fez a comunidade crescer tanto. Eu não abri mão de que fossem pessoas atendendo pessoas. Que legal. Eu não abri mão. No máximo ali a gente tem o suporte das alunas, que é aquele de, financeiro, não sei o quê, mas você entra e você vai falar com um humano depois. Uhum. E no direct é a mesma coisa. Então, eu precisei de suporte, eu faço terapia semanal, de um lugar pra alguém escutar a Carolina. Porque todo mundo conhece a Ana Lisboa. Mas a Carolina precisa falar. A Carolina chora, a Carolina senta no chuveiro e se pergunta por quê. A Carolina ama uma aluna e abre o coração pra ela e do nada a menina tem problema com a mãe, projeta na Carolina e briga. Então, assim, tem muitas dinâmicas que não são fáceis, assim. Eu lembro que uma vez eu cheguei no analista e eu falei, olha, a sensação que eu tenho é de que existe uma carruagem e os cavalos foram, porque a empresa cresceu, assim, buf, de um ano pro outro. A gente tinha feito no primeiro ano de empresa 3 milhões, no outro a gente fez 12, depois a gente fez 37, e era assim, 4 pessoas, passou pra 10 e passou pra 40, e eu não sabia, tanto que eu vi uma palestra sua no G4 uma vez. Eu vi uma palestra sua no G4, e aí eu comecei a procurar, poxa, eu sou do direito da terapia, eu comecei a procurar entender de gestão, e toda vez que eu via as pessoas falando de gestão, eu queria morrer. Eu falava, não entendo nada. É duro. Não entendo nada, não sei o que eu faço. E aí aquela coisa parece que tá descontrolada. Eu falei pro meu analista, a sensação que eu tenho é que eu caí do cavalo e eles continuaram andando. E eu fiquei tipo assim, ó, sabe, em carne viva. E eu precisava voltar pra terapia e respirar e falar, tá bom, eu respeito o crescimento, porque senão eu também ia puxar e ia parar de crescer, sabe? Então, vou contratar alguém aqui, eu vou olhar pra esse lugar, o caos também é bem-vindo. Então, é um trabalho e tanto de mentalidade pra você dar conta de tudo o que vem quando você começa a trabalhar em escala. E é outro processo de autoconhecimento também, né? Que você cresce muito, você aprende muita coisa. E poucas pessoas entendem, mas sair de 12 para 37 é uma brutalidade. Não tem como não ter um ambiente extremamente caótico, né? Não tem como. Eu lembro que o primeiro evento tinha 80 pessoas. O primeiro encontro nacional, em 2021. O segundo tinha 700. Uau. E aí, eu queria abraçar todo mundo, porque eu abraçava as 80. Entendi. E aí, todo mundo queria abraço. Porque viu a foto do ano anterior e queria foto. E a gente ficou. Só que no terceiro ano, a gente já tinha 2.000 pessoas. E aí, a gente ficou, eu e meu marido, sentados no palco, até literalmente desmontarem o palco, porque o povo começou a desmontar o evento.
E aquela fila não tinha fim, porque ao mesmo tempo... Vocês abraçaram os 2.000? Quem ficou. Olha Mas era isso. muita gente que ficou. Então, as pessoas querem contar, elas não querem só abraçar, elas querem chorar, elas querem agradecer, elas querem mostrar o filho, o marido, elas querem dizer como a vida delas mudou. E ao mesmo tempo em que eu me preenchia e amava aquilo, naquele ano, foi o ano em que eu falei, ou eu começo a me amar mais, ou esse movimento vai acabar. Porque eu não dou conta, humanamente, de estar disponível o tempo inteiro. É impossível. Então foi uma coisa que eu tive que lidar, sabe? E é óbvio que muita gente ficou brava e que... Porque é diferente, quando um homem tá em cima do palco e ele sai, uau, ele é foda! Agora, quando uma mulher tá em cima do palco e ela sai, as outras mulheres, porque rola aquela questão de projeção, né? Ai, metida. Uhum. Nossa, nojenta, agora que ficou rica não fala mais com a gente. E ninguém sabe que você sai do palco querendo abraçar. Que você sai do palco querendo conversar. Só que se você descer, já era pra você. Você não sai nunca mais, Ontem eu dei uma palestra para 1.500 pessoas e eu tive que sair correndo. E não é por mal. É porque eu já fui em evento menor do que esse e fiquei preso 2 horas. E aí você perde o compromisso que você tem na sequência. Não é por má vontade, né? Não porque é é humanamente impossível responder todas as mensagens, abraçar todo mundo. E a expectativa que acontece, né? Que as pessoas projetam ali. Então tem muita gente, assim, que eu via da galera antiga, assim, e que eu gosto muito. E aí do nada eu via uma foto, assim, e eu falava, nossa, entrei pra ver. A pessoa não me seguia mais. Ficou chateada. Sabe? Sei lá, ficou chateada da cabeça dela, de uma coisa que eu nem sei o que foi que aconteceu. Paciência. Não tem o que fazer. Porque a gente não vai agradar todo mundo. Não tem como, Aí é o trabalho dela. Tem que ter empatia, né? O trabalho com um público muito expandido, como você faz e onde eu tô chegando também, é diferente. Eu não sabia que não dá, gente. Realmente não dá pra responder todas as mensagens, não dá pra falar com todo mundo, não dá, né? Infelizmente. Não, queremos, mas não dá. É isso. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Que existe um ser humano por trás daquilo que elas enxergam só um fragmento nosso. Mas a gente tem vida, tem marido, tem esposa, tem que dormir. Às vezes a gente não tá bem, às vezes tá muito bem, mas a gente quer ficar sozinho. Então tem que entender, eu acho, sabe? Amei! Obrigado! Diretamente de Portugal pra cá. Que bom, muito obrigada. Quanto tempo você vai ficar aqui? Eu fico aqui até amanhã, não. Amanhã é quarta? Amanhã é quarta. Não, até quinta de manhã. Quinta. Vou realizar um sonho da minha adolescente. Qual Vou pro show dos Backstreet Boys. Olha, que máximo! 20 anos de carreira. E aí naquele Sphere, sabe? De Las Vegas. Você vai lá, que demais! Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, não, eu viajo pra tudo quanto é lugar dando curso. Esse eu vou me dar de presente. Eu quero conhecer essa bola aí, maravilhosa. Mas o show vai ser legal. Eu acho que vai ser incrível. Aproveite. Seu marido vai, não? Vai. Nossa, vai ficar lá, né? Ele e milhares de mulheres, né? Mas pronto, ele é muito companheiro, ele é muito, muito maravilhoso. Então vai comigo, e aí depois eu já vou e volto de novo. Essa loucura toda. Valeu, obrigado. Obrigada, foi Marcelo, demais. Obrigada mesmo. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, não esquece, se inscreva pra garantir que você não perca mais um episódio como esse. Beijo pra você. Beijo. E até a próxima semana.